Olá, eu hoje quero falar com vocês sobre um tema bem atual e que interessa a todos nós brasileiros e o mundo também. As eleições no Brasil de 2022, elas vão interferir na vida dos brasileiros e de várias nações. E o que vai acontecer agora? Nós já temos o resultado das eleições. E primeiro eu gostaria de que vocês soubessem o básico. Qual a diferença entre direita e esquerda? No caso da direita, uma diferença bem básica. O Estado intervém menos na vida das pessoas, custeia menos coisa, mas tem mais liberdade de comprar o que elas querem, investir no que elas querem, enfim. No segundo caso, no caso da esquerda, o Estado intervém mais na economia. É para se fazer isso, né? Custeia saúde, escola, a obrigação é essa, no caso da esquerda. Porém, o dinheiro circula menos. Não há uma liberdade tão grande de investir no que se quer. O Estado não gera recursos por conta própria, nem na direita, nem na esquerda, seja em qualquer tipo de regime. Por isso, precisa cobrar impostos. A gente sabe que os impostos são para custear o Estado, essa máquina do Estado. E quanto mais ela tem serviços e quanto mais ela tem atribuições, mais impostos são cobrados. A taxa, por sua vez, está vinculada a um serviço do Estado que é contraprestado. O imposto não. Deve haver anuência de quem está pagando os tributos, claro, mesmo que seja através daqueles que lhe representam. A gente tem as pessoas que nos representam. Então, mesmo que no momento em que paguemos os tributos, os impostos, a gente não tem um serviço naquele momento prestado, mas nós demos autorização aos parlamentares para fazerem, para instituírem aqueles impostos. Mas no caso da taxa, a gente só paga no momento em que esse serviço está sendo prestado a gente. Na lei complementar 101/2000, essa lei proíbe que se baixe o valor de imposto, mas deve ser provada a responsabilidade, deve ter uma responsabilidade fiscal. Quando houver renúncia de receita, deve haver uma medida de compensação. Então, dificilmente vai haver uma diminuição de imposto. Nem esperem isso aí. O que vai acontecer nesse governo agora, do futuro presidente, que é Luiz Inácio? Uma previsão que ele disse até nos debates é que ele ia aumentar os impostos para os ricos. Então, no item 53 do programa de governo dele, é proposto que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Não sabemos como, mas ele quer fazer isso. Inclusive, ele citou que pessoas que recebessem até 5 mil por mês parassem de pagar imposto de renda. Então, não sabemos como isso vai acontecer, mas quem ganha mais vai pagar mais impostos do que já paga. É hora de agir. E como nós podemos resolver isso aí? Não tem problemas, a gente tem a solução. Oferecer solução para a família brasileira é a nossa missão no time Holding Brasil. Desde aquela palestra que nós fizemos no dia 27 de outubro, onde nós falamos do problema do inventário e demos aquela solução para vocês sobre a holding, lembram? E para constituir a holding, nós dissemos o seguinte, que
A holding é uma empresa onde nós colocamos os bens em uma célula cofre, através de um contrato social, e aí nós integralizamos com um capital social mínimo, né? E aí, depois disso, nessa empresa não precisa realizar uma atividade econômica, simplesmente nós vamos proteger o patrimônio da família, colocar o patrimônio lá e ficar protegido. Para a proteção da holding, o sócio pode se retirar da sociedade por prazo determinado. Então, tem que haver justa causa para ele sair dessa sociedade. Então, é bom a gente sempre fazer uma holding com prazo determinado. E também, no caso de... Eu cheguei a falar na palestra sobre o ITBI. Não irá incidir sobre o ganho de capital por ser um ato oneroso. E na holding, na integralização do capital social, a imunidade do ITBI na holding, nós temos essa isenção. Então, é importante que façamos isso o mais rápido possível, porque existe uma resolução no Senado desde 2015 para aumentar de 8% para 20%. Ela está lá. E com certeza essa resolução vai ser julgada e passada agora, a partir do próximo ano. No caso da holding, se vocês começarem a fazer a holding de vocês, mesmo que ela demore 2 a 4 meses para terminar, para ficar pronta, vocês vão afastar o acervo patrimonial da família de vocês dos negócios e evitar quaisquer reveses financeiros que porventura vierem a acontecer. E aí, se houver esse aumento mesmo, vocês vão, pelo menos, se afastar disso aí. Com a participação em sociedade, colocando esse patrimônio de vocês numa pessoa jurídica, transformando pessoa física em pessoa jurídica, vocês vão colocar esse patrimônio em uma empresa, né, em uma pessoa jurídica, e vão afastar todos esses riscos, porque o patrimônio da família deve estar separado de atividades de risco. Se vocês tiverem atividade econômica, podem inclusive fazer duas holdings diferentes, uma econômica e a outra familiar. O patrimônio da família dentro da holding familiar, ela cria um ambiente de segurança que você precisa. Se você, no entanto, precisar de algum bem que esteja dentro do patrimônio familiar, não se preocupe, que esse bem você vai poder utilizar. Existe a cláusula de reversão, onde você pode retomar aquele bem e utilizar, vender e utilizar. Ele passa para o seu nome de novo, porque tudo que você coloca lá continua sobre o seu poder. Existem cláusulas especialíssimas, onde o bem continua no nome da pessoa que é titular desses bens. A holding, portanto, seria uma solução para todos vocês nesse momento. Eu indico, ofereço a vocês novamente aquela oportunidade dos resolvedores, disponibilizo e, se houver alguma dúvida, coloco-me à disposição. E aí abaixo, na descrição, ofereço essa oportunidade para que vocês realizem aquela sessão de viabilidade pela metade do valor que eu já coloquei, que no meu escritório equivale a R$ 1.800. Mas, caso vocês entrem em contato, que eu espero que vocês sejam resolvedores, fica nesse momento R$ 600.
para que vocês aproveitem essa oportunidade, resolvam seus problemas e caso não seja uma situação de realizar uma holding, vou informar vocês e devolvo o dinheiro, não se preocupe. Na sessão de viabilidade, vocês contam a história de vocês, trazem o seu patrimônio, nós avaliamos. Depois de avaliar tudo isso, aí eu digo qual é a situação de você. Estou aqui só aguardando para te ajudar e resolver. Não perca tempo.